Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou o Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Mas antes, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o queijo, a inspeção, toda a parte láctea, para que você saiba que o produto que você consome, ele passou por uma rigorosa fiscalização. Isso é muito importante. Então essas informações eu trago. Tiago Braga Isidoro, ele é professor, doutor e também trabalha na parte da Secretaria de Agricultura, falando sobre a inspeção de alimentos. Tiago, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Nossa, prazer demais, Rodrigo. Eu realmente me sinto muito lisonjeado. A gente se conversa há tanto tempo, né? Dessa vez você mandou um e-mail para a pessoa certa, né? Conseguiu, né? É um barato, assim, falar sobre o meu trabalho é muito gratificante. Agradecer o pessoal da Secretaria de Agricultura, Uhum. né, que liberou para que a gente pudesse fazer essa entrevista, para mostrar um pouco do que a Secretaria de Agricultura faz. Né? É importante mostrar também o papel do médico veterinário e a segurança dos alimentos. Isso é muito importante. Então, Tiago, para a gente começar e mostrar qual é o papel da Secretaria de Agricultura com esses cuidados, com essa segurança dos alimentos. Da Secretaria de Agricultura, se a pergunta é o papel, ele é inteiro. Sim. Porque aí a gente poderia pensar no órgão de extensão, na CAT, que atua no setor produtivo, na Codeagro, que atua no abastecimento, e na CDA, né, na Defesa Agropecuária, que é onde estou. Sim. A Defesa Agropecuária tem a parte de defesa. Não é muito intuitivo a gente falar isso, mas dentro da defesa tem a defesa, que é quem cuida da sanidade animal. E a inspeção, que é quem cuida das indústrias. Então você está chegando perto do meu trabalho. Dentro da inspeção do CIPOA, você tem 3 direções técnicas, 3 gerências, uma para o CISB, um assunto que também é importante, que também é bastante falado, uma de fiscalização e uma de artesanal. E estou eu aqui. Então, o que é o meu trabalho no dia a dia? É que aquele pequeno produtor e o produtor artesanal são conceitos que estão próximos, mas não são propriamente sinônimos. Produzam o seu alimento em quantidades pequenas. Alguns estabelecimentos não têm um tamanho maior do que essa mesa, acredite se quiser. Equalizar a fiscalização de forma que ele consiga produzir, porque ele não é uma indústria, mas garantir ter como foco a inocuidade alimentar. Então, quando me perguntam, por exemplo, sei lá, tô no ônibus, porque eu sou muito gente como a gente, né? Então, tipo assim, eu vou dar exemplo, eu vou falar de ônibus. Então, assim, eu tô no ônibus, alguém pergunta o que você faz? Eu começo assim, sabe aquele seu carimbo na caixinha de leite? Aí vai. E eu tento explicar que a gente cuida dos alimentos para a doença dos animais não chegarem ao ser humano. Esse é o nosso trabalho. Legal. E falando desses produtos oriundos de laticínios, a gente precisa ter uma segurança do início ao fim, até o consumidor final. Uhum. E quais são esses cuidados para que a população que está nos ouvindo agora entenda o que de fato é feito? Armazenamento, higiene, treinamento desse produtor, como é que funciona? Desde o início da matéria-prima, ali, a gente pensando no leite, né? Para a produção desses queijos, desses subprodutos. Nossa, pergunta técnica, Rodrigo. Nossa, é uma aula. Tem 50 minutos de entrevista. Tranquilo. Bom, vamos lá. Começa com leite. Todo leite tem que ser refrigerado. Tá. Né? Então, assim, por que o leite é refrigerado? Para você reduzir a microbiota mesofílica, por assim dizer. Então, quer dizer, o leite tem menos possibilidade de ficar ácido. O leite não estando ácido, passa por uma pasteurização. Salvo aquela fila de queijeiros que trabalham com leite cru diante de algumas normativas de defesa sanitária. Tá. A partir do momento que ele é pasteurizado, você começa a aplicar tecnologias para fazer o queijo. E aí, basicamente, o que a gente costuma dizer é o seguinte: primeiro, rebanho sadio,
porque a vaca não pode estar doente, senão ela elimina no leite. Leite de boa qualidade, então mão lavada, ordenha limpa, isso tudo é veterinária. Uhum. Isso tudo é veterinária e não qualquer outra carreira, de verdade, isso é veterinário mesmo. Higiene na produção. Então você começa a caminhar para a indústria. Uma temperatura de um caminhão para transportar até o laticínio. Nossa, isso é microbiologia pura, veterinária pura. Um semestre inteiro falando sobre isso. Pasteuriza, tecnologias aplicadas. E aí a gente costuma dizer, tem uma palavra em inspeção, minha ciência, que eu faço com tanto gosto. Sim. Todo método de conservação dos alimentos é uma entrepostagem. Por isso, o estabelecimento que faz isso é um entreposto. Então, quando você joga um fermento, parece que é um preparo gastronômico, mas não é um método de conservação. E aí você faz ali o soro e a massa. Essa massa vai virar o queijo. E aí, quando você coloca isso numa câmara de maturação, parece um preparo gastronômico. Eu estou fazendo para ficar gostoso. Mas não, você está secando o queijo, um método de conservação. Isso é inspeção. É você atuar as tecnologias dos alimentos para conservar o produto lácteo. Ou carne, ou pescado, ou mel. Mas, nossa, que bacana. Acho que eu nunca falei um público tão tecnicamente. Mas né? tranquilo, pode ir. Não, eu fico muito grato por isso, para as pessoas entenderem aonde a gente vai para fazer a nossa inspeção. Sim. Né? Assim, palavras que talvez para quem não seja da área soe difícil, mas que de fato, como a inspeção de alimentos, como a defesa sanitária, como o CIPOA, como o órgão de inspeção do Estado de São Paulo, ele se provoca tecnicamente o tempo todo para garantir a segurança dos alimentos. Sim. E esse produto ficou pronto. Ficou. Ele precisa de um armazenamento também, ele tem um tempo de validade. Tem. Né? E isso vai ser determinado de acordo com o que está sendo feito, né? De matéria, de produto final. E também a forma de vender esse produto. Certo. Né? Então, se ele vai passar por um transporte, e daí já entra também a parte da Codeagro, né? De abastecimento, de entrar. E o que é fiscalizado? Essa estrutura, vocês notam ainda um receio das pessoas quando fala fiscalização? Eu vejo que tem uma proximidade muito grande com os produtores, né? Já foi mais difícil? Já foi muito mais difícil. Você tem uma proximidade muito grande para com os produtores. Nós os conhecemos num evento. Sim, o Sabor de São Paulo, incrível. São Paulo. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Você percebia como havia proximidade? Sim. Meio que eles gostavam. Eu não vou falar em primeira pessoa, tem toda uma equipe, mas sim. É meio estranho agora falar no plural. Eles meio que gostavam de mim, de estar próximo, e eu também gostava de conversar com eles. Sim. Essa é uma das principais contribuições do CISP artesanal. Existe uma proximidade, todo mundo ganhou com isso. Lugares que são fiscalizados, eu fiz fiscalizações essa semana aqui na região, quando eu olho um ano atrás, eu falei, nossa, como a fiscalização fez bem para eles. Sim. Quanto à primeira parte, quer dizer, o queijo ficou pronto, a gente continua fiscalizando. Se são queijos mais frescais, mais úmidos, eles precisam de uma temperatura mais baixa, um tempo de validade menor. Tá. A partir do momento que fica um queijo mais seco, um parmesão, ele já pode ter uma temperatura ambiente e um prazo de validade maior. A gente para quando chega na venda, no comércio. Aí entra a vigilância. Tá. Então, do momento que ele caminhou para a indústria até o momento que ele caminhou para o comércio, trabalha a inspeção. Trabalha eu e os colegas de inspeção. Quando ele passa, entra a vigilância municipal. Entra o Lineu, por assim dizer. Rodrigo, aí eu acho que, assim, para falar da relação fiscalizado-fiscal, lembrando que eu falo do nicho do CISP artesanal. Sim. É mais um caso daqueles que a gente teria que conversar, assim, anos de trajetória. Foi algo pensado, a distância da fiscalização com o fiscalizado não ia levar nem a fiscalização, nem a fiscalizar a qualquer lugar. Há, sim, premeditadamente uma mudança de pensamento, mas com o mesmo objetivo.
a gente nunca tirou o foco de que o nosso objetivo era garantir que o alimento não transmitisse doença para mim, para você, para o seu sobrinho, para minha mãe, para meu pai. Sim. Agora, como que isso deve ser feito? E aí, como você viu na palestra alguns meses atrás, quer dizer, a gente começou a falar assim, não, peraí, deixa eu te explicar como é que faz. E o fiscalizado pegou e falou assim, explica. E a gente foi se entendendo. Eu posso dizer, ontem, como disse, estava em fiscalização. O fiscalizado médio nosso gosta de receber fiscal. Gosta de mostrar que ele está bem. É impressionante. Legal. Isso. Legal. E eu acho que essa relação ela tem que acontecer mesmo. A gente fez alguns eventos, eu conversei com vários produtores, charcuteiros, pessoal que faz a salumeria, e dá para ver que eles têm um carinho muito grande pelo que eles estão produzindo. Muito. Né? A gente nota no olho da pessoa que ela faz aquilo porque ou o pai já fazia, ou a mãe tem uma relação muito próxima com as histórias das famílias, né? Dos produtores, às vezes fora da área rural ou dentro da cidade, mas a gente nota que tem um carinho muito grande. Boa percepção. A gente identifica, porque para fazer parte da política pública, CISP artesanal, é meio óbvio, mas ele tem que ser artesanal. E você concorda que é um pouco um assunto de humanas isso? Sim. E a gente identifica esse produtor artesanal por essas características que você falou. Depois a gente fica falando, eu acho que ele é artesanal. Assim, quando ele começa a falar na família, e aí tem um brilho no olho, e aí ele começa assim, é muito marcante como o fiscalizado artesanal quer receber o fiscal para mostrar que ele é bom. Legal. Para contar a história dele. É muito, enfim, legal. Emblemático. Aproveitando essa questão dos selos, existem vários. Existem. Né? E eu gostaria que você falasse também desses selos que estão disponíveis, que vai de acordo com o que aquele produtor está criando ali de matéria-prima, né? De produto final. Certo. Então, quais outros selos que existem? Tá, vamos pegar os principais. Primeiro, você tem 3 espectros de fiscalização. A fiscalização municipal, dos 6.000 municípios do país, que confere o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. É um selo. E esse produto pode ser comercializado por toda a cidade. Convenhamos, para algumas cidades isso basta. Para outras nem tanto. Para São José dos Campos basta, para Campinas basta. Para pequenininha não basta. Especialmente cidades de divisa, concorda? Sim. Né? E aí você vai para o outro espectro, que é o CISP, para a gente, ou o Serviço de Inspeção Estadual, que permite que ele comercialize em todo o estado. Para o mercado consumidor de 50 milhões, geralmente basta. Tá. Ainda mais sendo São Paulo. E tem gente que quer exportar e comercializar em todo o território nacional, especialmente municípios de divisa de estado. E aí você vai para o CIF, Serviço de Inspeção Federal. E você tem algumas equivalências acontecendo. Para o pequeno produtor e produtor que pratica artesanalidade, e aí eu acho que esse conceito dá uma entrevista à parte também. Tá. Valor local, valor regional, práticas manuais, receitas autorais, pequena produção. O Ministério pode conferir o selo arte. Então, alguém que é fiscalizado no município Conchinchina do Sul, sim, se receber o selo arte, pode chegar em Manaus ou em Porto Alegre. Tá. Ou seja, ele ganha equivalência para todo o território nacional. Isso para o pequeno. Para o grande, resumindo muito pobremente, para o grande, para a indústria, o estabelecimento pode pleitear o CISB. E aí, mesmo que ele seja uma inspeção estadual ou municipal, com o CISB ele comercializa em todo o território nacional. Lembrando que temos também os selos de agregação de valor, como, por exemplo, o selo Agro São Paulo, que está bombando. Assim. Pessoal, aí ele é um selo de agregação de valor. Como seria um selo de orgânico, por exemplo. Sim. Alguém que vê aquilo no rótulo pensa assim, poxa, esse produto aqui... Produto de alto valor, né? Isso, exato. Legal. E a gente falou de todos os selos, é uma proteção para a população, né? E também essa organização desse produtor.
Você falou sobre esses valores, agregar valor àquele Sim. produto, e eu viajei bastante o estado, eu vejo que isso também agrega muito para a alta gastronomia. A gente nota que tem uma relação muito próxima com grandes restaurantes, grandes marcas, principalmente o agro e o arte, né, que são produtos exclusivos, são produções pequenas e isso afeta muito o faturamento. A gente vê que tem um cuidado muito maior, tem um tempo de maturação às vezes maior, uma produção exclusiva e o sabor é muito diferente, né, Thiago? De vários produtos que eu experimentei, é muito diferente do que você consome o industrializado em grande escala. Você também nota isso? Noto. Para mim, Rodrigo, esse é o assunto do século. Assim, a segunda década do século XXI trata inspeção de alimentos, trata alimento artesanal como o principal foco do setor produtivo e da gastronomia. Então, se você vai num restaurante muito chique nos Jardins em São Paulo ou no Cambuí em Campinas, esses produtos que são matéria-prima para os pratos provavelmente terão a agregação de valor do alimento artesanal. Negar isso é negar o século, é viver a disrupção cognitiva do do autoconvencimento. O assunto da inspeção e do setor produtivo é produzir alimento artesanal. Esse artesanal, na cabeça de quem compra, seja o restaurante ou seja nós, como consumidores, dialoga com tudo que a gente entende como comida boa. Artesanal carrega consigo o orgânico, o agroecológico, o colonial, o slow food. Então, por isso que o selo artesanal e o CISP artesanal que eu trabalho diretamente é um assunto, como a gente estava falando, que saiu da bolha. Ele é um assunto que hoje é tratado pelo menos em 4 ou 5 secretarias do Estado. Em todas as coordenadorias. Porque houve a percepção de que o que as pessoas buscavam era um alimento seguro, mas com esse tal do artesanal. E a história, né? A história. De como foi produzido, Exatamente. de todo o cuidado. Perfeito. Por isso que pareceu quase subliminar, mas eu falei assim, percebe que esse assunto é meio de humanas? Assim como nós, veterinários, também temos que abrir uma antena para o que é um valor regional, um valor local, né? E aí vem também, assim, o trabalho das outras coordenadorias também para valoração disso. Legal. Eu, como eu te falei, viajei bastante estado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você provavelmente comeu um alimento artesanal no último mês, assim. Com certeza. E provavelmente por ser artesanal. Por isso que eu falo que é um assunto que saiu da ali da nossa bolha agricultura. Quando eu dou uma aula ou uma palestra, que eu pergunto, quantos de vocês já, no último mês, comeram um alimento artesanal porque era artesanal, para fazer uma graça com o pai, com a namorada, com o filho, com a empresa? E é meio que todo mundo levanta a mão. Então, mesmo instintivamente, eles vão atrás desse selo, desse lugar do alimento artesanal. Né? Legal. E aí tem que ser fiscalizado. Aí entra o veterinário. Né? Legal. E a gente falou de várias perspectivas, né? Pensando em saúde pública diretamente, que é onde a nossa área de atuação, desse cuidado de entregar um alimento de qualidade, as vacinas dos animais, né? Recentemente nós tivemos algumas mudanças, né, na questão de brucelose, pensando também no bem-estar desse animal, na vacinação, a não obrigatoriedade da marcação desse animal a fogo. Né? Então, muita coisa tem sido feita desde o pasto até a produção do produto final. Né? E eu acho muito legal essa proximidade da Secretaria de Agricultura. Nós já trouxemos várias pessoas aqui, o secretário de Agricultura, o subsecretário Diógenes já veio também. Essa proximidade, essa facilidade de acessá-los. Eu acho que isso é muito legal de ter, porque a gente consegue esclarecer para as pessoas, né, o papel do Estado, onde está sendo aplicado os impostos arrecadados.
Eu acho que isso é muito bacana e eu acho que deve ser parabenizado toda a equipe por essa facilidade na comunicação e no acesso. Tá? Agora, trazendo outro ponto que eu separei aqui para a gente bater um papo, essas informações oficiais de cadastramento para aquele produtor que está lá no comecinho do estado ou no final, o estado de São Paulo é gigantesco, são 645 municípios, salvo engano, que queira. A gente acha que é pequeno porque o Brasil é grande, mas São Paulo é imenso, gigantesco. né? E como que as pessoas fazem para regularizar um comércio, uma pequena produção? É fácil esse acesso? Eu vou falar com a autoridade de quem faz o registro. Uhum. Quando me perguntam onde eu encontro, eu gosto muito que ele vá na unidade de defesa agropecuária. Sabe por quê, Rodrigo? Eu tenho uma militância de que o trabalho do corpo técnico seja técnico. Sim. Eu acho que a gente tem que falar de temperatura, eu acho que a gente tem que falar de salmonela, de Escherichia coli. Eu gosto de funcionário público que fale de glicomacropeptídeo. Eu quero mostrar, assim, de acetil. Eu quero mostrar que a gente é técnico. Eu tenho... É óbvio, gente, por favor. Toda a informação está no site. Sim. Você tem produtores dos mais humildes aos mais instruídos. Então, assim, pode ser que alguém consiga o seu registro só observando informações do site, produzindo o material necessário. Beleza. Todavia, eu acho importante você ter o primo contato com aquele cara que vai te fiscalizar, inclusive. Então, quando me ligam, eu falo assim, ó, você tem informação no site, mas procure o seu escritório regional, converse com o seu fiscal, né? E aí, o que é? Você vai produzir por meio do sistema GDAV, que você já deve ter ouvido falar que tantas tá frentes. Exatamente. O GDAV, assim, você encontra a criação do universo ali. Né? Se você olhar ali, tem a aba ali, criar o universo, deve estar ali. E você vai produzir para o registro de estabelecimento 2 formulários, por assim dizer. Tudo online, como se fosse imposto de renda. Muito comum o pessoal chegar com planta e falar, não, volta. Muito comum o pessoal, posso te mandar por e-mail? Não, é GDAV. Só é oficial quando é GDAV. Que é o memorial sanitário, que ele vai descrever o fluxo dos produtos que ele está produzindo e anexar as plantas. E qual é o nosso trabalho técnico? É observar se o fluxo dos produtos conversa com a planta. Isso faz um veterinário de inspeção, de registro. Então, assim... qual que é o nosso diálogo? Dentro do CISP artesanal, eu acabo puxando sardinha para isso porque é minha gerência. Qual que é o nosso diálogo? É assim, o lugar que você está embalando primariamente é o lugar que está a sua caixa de papelão? Não pode, isso é contaminação cruzada. A caixa que você está levando a sua massa de queijo passa pelo ambiente externo? Não pode. Você está expedindo o seu produto por uma porta? Não pode, senão você abre a porta e o cachorro entra. Né? A temperatura que você está maturando o seu queijo vai propiciar a atividade metabólica para ter o gosto que você quer? A gente estudou para isso, para saber isso. Tem grupos bacterianos de fermento que não vão fermentar a 15 graus. Tem grupos que não vão fermentar a 30. Que fermento que você está colocando? Esse é o nosso trabalho de registro. E uma militância... Vou falar no plural, mas insisto, é nossa, assim, é plural, mas é a primeira pessoa do plural. É que nós foquemos o nosso trabalho de inocuidade alimentar e qualidade dos alimentos nisso, na parte técnica, né? Assim, Evoé, funcionários públicos da segunda década do século XXI. Sejamos técnicos, né? Menos papel, menos CNPJ, MEI. Quando me perguntam o que é MEI, o meu MEI, eu falei, eu não sei o que é MEI. E, de verdade, eu não sei o que é MEI. Se alguém puder explicar depois, ali me escreve o que é MEI. Não sei. Não, assim, é um órgão de segurança alimentar. E aí, produzindo esses 2 documentos, o memorial e a planta para a gente conversar, vem a segunda etapa do registro, que você entrega 4 documentos. Uma análise de água, segurança alimentar, contrato do RT ou do orientador técnico, segurança alimentar, um certificado de curso que o pequeno produtor tenha feito na área de ciência dos alimentos,
segurança alimentar. E eu sempre esqueço o último, menino. Eu sempre esqueço o último. Coloca aqui nos comentários aqui também. Depois a gente lembra qual é o último. Daqui a pouco vem aqui qual que é o último papel. Uma análise de água, contrato, um certificado de curso, o PAC, o plano de autocontrole. Tá. É um documento altamente técnico, né? Então é ali que ele vai falar, por exemplo, quando quebrar o pasteurizador dele, qual ação ele vai tomar. Uhum. Concorda que é tudo saúde pública? Com certeza. Que assim, que a gente não pediu nenhum documento no cartório. Sim. Produzindo essa documentação, o estabelecimento está registrado, né? Rodrigo, acredita em mim, se tiver certinho, se eu não quebrar o braço, tem estabelecimento que é registrado em menos de 2 semanas. É muito rápido. É muito rápido. Muito Por isso rápido. que a gente está acabado desse jeito. Assim, gente, eu tenho 20 anos de idade, eu faço assim, eu trabalho com esses... É uma demanda muito grande. Você está falando de 2 anos que a gente saiu de 40 estabelecimentos registrados para quase 200. Caramba. E isso retroalimenta, porque é mais fiscal, mais fiscalização, sim, mais processo, mais rótulo, que tem que registrar também, mais PAC para estudar, mais equipe, né? E aí isso acaba tendo uma divulgação maior, tem mais palestra, mais vai aumentando tudo, né? Mais gente entra. E aí o assunto tomou a repercussão que me trouxe aqui, inclusive. Legal. E durante esses anos que você está trabalhando, fiscalizando, tenho certeza que muitas histórias aconteceram por essa proximidade com esses produtores. E teve alguma história que te emocionou? De alguma família? Todas mudou elas. A realidade? Conta um pouco desse trabalho, assim, dessa proximidade com as pessoas. Não posso, porque eu choro junto, Rodrigo. Sério. Eu não posso ir inauguração do supermercado, batizar de criança pobre, não posso fazer nada disso. Entendeu? Assim, se casou, eu tô chorando antes da noiva. Mas tá, deixa eu lembrar. Eu acho assim, primeiro, dar a César, enfim, o que é de César. Sim. Eu já era professor antes de ser da secretaria, e antes, eu tenho exatamente o meio do caminho, assim. Eu tenho 7 anos e meio de defesa e era funcionário da CAT. Eu era funcionário da extensão. Até hoje eu acho que eu só trabalho com CISP artesanal porque eu trabalho com docência, com extensão e com inspeção. Uhum. Eu acho que se somar os 3 e dividir por 3, dá o CISP artesanal. Uau, muitas. Todas. Praticamente todas. Praticamente todos os registros são assim, são grandes novelas das 8. Assim, Olha, você quer ver uma história muito bacana? Sejamos francos. Se você tem 180, 200 estabelecimentos, eu posso te garantir. A maior parte era perfeito na primeira fiscalização. Uhum. Assim, eu não tenho motivo nenhum para mentir. Agora, eu não vou desafiar a inteligência de ninguém, que assim, você teve estabelecimentos que precisaram de um laudo e de um plano de ação. Isso é normal. Sim. Assim, dizer que isso não existiu é desafiar a inteligência de quem assiste. Sim. Assim, que todos os estabelecimentos, você chegou lá, tinha uma Barbie de tão lindo que era. Sim. Não. Mas eu posso te dizer que nenhum não pode ser resolvido por um plano de ação. E aí, Rodrigo, quando surge esse assunto, a primeira geração, você concorda que estava tudo muito pronta? Sim. Né? Sim. Então, assim, quando surge o CISP artesanal e uma facilidade de registro, você teve toda uma leva que estava pronta para registrar. A gente fala estabelecimentos da Barbie ou geração GNT. Entendeu? Assim, todo mundo já tinha uma receita ali no GNT. E tem um spread, e aí o pessoal começa, e aí ali eram realmente pequenos produtores. E a gente não tinha, assim, anticorpo para lidar com um lugar que não era, assim, impecável. Ali a gente teve que trabalhar com a fiscalização do pequeno produtor. E aí a gente chegou na fiscalizar, você tinha que ter adequações ali. E outra coisa, era uma gente humilde, que pegou a última grana que tinha para fazer o projeto. Sim. E isso foi na sequência. Foi assim, então a menina de Jabuticabal passou por um caso desse, eu passei, o rapaz foi ali. Realmente a política pública atingiu o pequeno produtor, atingiu o produtor pobre, que queria se registrar, que queria ser fiscalizado.
E eu acho que foi o maior desafio, assim, foi quando eu cheguei num lugar e faltava uma determinada estrutura. O lugar era super legal, mas faltava uma determinada estrutura. E você vê, olha que legal. Quando terminou, ele não sabia como reagir. Porque eu estava vendo que faltava aquela estrutura, eu sabia que eu ia fazer. Eu falei, ó, vou fazer um plano de ação, o senhor tem 15 dias para consertar isso aqui. Mas ele não sabia da minha reação. E ele virou para mim e falou assim, doutor, posso terminar? Ah, eu achei isso... Né? Assim, vivendo e aprendendo. Se eu dissesse não, ele voltava para a clandestinidade. Concorda? Sim. E eu tomei um susto. Eles não sabem disso, mas eu tenho 1,60 m, né? Assim, eles acham que eu tenho 2 metros de altura. Eu tomei um susto e falei, nossa, o que a gente vai falar aqui? Aí eu falei, a primeira coisa que me apareceu, eu falei, lógico. Sabe, assim... E, de fato, a gente já voltou à fiscalização, a estrutura estava lá montada, era uma determinada repartição ali, era uma determinada separação entre uma área e outra. E isso serviu de direcionamento para os outros registros e fiscalizações que a gente fez. Quer dizer, a gente não estava mais lidando com indústria. R$10 mil para ele era muito. Sim. Não estava no orçamento anual. E foi indo. Tenho muito orgulho de fazer parte disso, sim. Que legal. Legal. E você volta na produção e você vê que está tudo funcionando anos depois e continuam numa crescente. Fez muito bem, porque como o CISP artesanal... Bom, o CISP artesanal tem bastante tempo. Sim. Mas nessa gestão tem 2 anos. Então começaram as segundas fiscalizações. Sim. Rodrigo, insisto, não tem motivo para mentir. Enfim, sou funcionário público, poderia ter outra postura, mas não. O programa deu certo. As segundas fiscalizações têm demonstrado como fez bem a fiscalização. Legal. A gente tem observado uma grande evolução, inclusive naqueles conceitos antigos, evolução estrutural, evolução de controle. Dá a sensação que, como ele se registrou, ele está vendendo mais, porque ele atinge mais restaurantes, mais mercados. Então ele percebeu que ele teve que se voltar para a produção e melhorar as práticas de controle, inocuidade alimentar e higiene dos alimentos, para o alimento durar mais. Então é um resultado realmente... Olha, se eu olhasse 2 anos atrás, até melhor do que a gente poderia pensar. Até o momento, o CISP artesanal é um sucesso, vamos dizer, de público e de crítica, com um resultado realmente satisfatório e feliz, né? Muito bom. Você não teria me chamado aqui se eu trabalhasse com outra coisa. Né? Olha, o podcast, ele traz o 360 mesmo, né? A gente viajou o Brasil todo, tem conversado com vários produtores. Põe vários corações ali no YouTube. Agradeço mesmo. A gente está chegando na parte final do nosso bate-papo. Eu quero te agradecer por essas informações, por tudo que você contribuiu e está contribuindo pelo Estado, pelas pessoas, os produtores que estão lá na ponta, né? E para as pessoas que consomem esses produtos. Elas podem ter certeza que ela viu aquele selo, o produto é qualificado e está disponível para ser consumido. Obrigado, Rodrigo. Eu já... São as palavras finais? Só. Eu sou fã do seu trabalho. Obrigado. Assim, bastante. Eu realmente sou um dos corações que está sempre ali no YouTube e no Instagram. É muito valoroso você dar margem à sua ciência para a gente poder expressar a nossa profissão. Quando você pensou que a gente poderia falar, por exemplo, a palavra glicomacropeptídeo numa entrevista, ou de acetil, e mostrar para estudantes e para a população em geral o quão técnico é o serviço de veterinária. E gigante, é amplo demais. Demais, que vai da aftosa ao de acetil. Exato. Então, obrigado. Conte sempre comigo. Fala em nome do Cipoa, do João, do departamento do Afonso, do Barrochello, que é a coordenação. Obrigado, Barrochello, também por ter liberado, né? Por todo mandou e-mail para a pessoa certa. Dessa vez ele assinou. Estou esperando ele aqui também, para a gente bater um papo. Bom, então, obrigado mais uma vez, que a gente se encontre em outras oportunidades.
Nos dias 27, 28 e 29 acontecerá o 4º Fórum Gastronômico Artesanal, no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos. E você é meu convidado. Te encontro lá para a gente experimentar vários tipos de queijo, tomar aquele cafezinho. Então, fica aqui o convite. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que esse episódio chegue em outros lugares. Um grande abraço e até mais.